Sabe aquelas perguntas que sempre voltam? Tipo, qual o sentido da vida? Por que a gente passa por tanta coisa difícil? E o que acontece depois, né? Quando tudo aqui acaba. Perguntas fundadoras, né? Que todo mundo se faz. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo num conjunto de obras que tentaram, lá no século XIX, construir um sistema para responder a isso tudo. São os textos base do Espiritismo, organizados pelo Allan Kardec. Isso mesmo. A gente está falando de A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, obras bem conhecidas nesse meio. O objetivo aqui, então, é explorar as ideias-chave dessas fontes. O que elas dizem sobre Deus, sobre os espíritos, vida após a morte, evolução, moralidade também. E o interessante, eu acho, é a proposta delas de tentar juntar fé com razão, sabe? Até com a ciência da época. Eles buscaram criar um quadro para entender a existência. Uma tentativa de conciliar, né? Exatamente. Então, a nossa conversa aqui vai ser para entender essa estrutura, como esses textos abordam essas questões tão profundas. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Como que essas fontes enxergam a realidade? E Deus, como o Livro dos Espíritos o define? Olha, a definição é impactante, mas simples. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária. Isso, a origem de tudo. Mas é importante notar, eles mesmos dizem que a nossa linguagem humana, né, é super limitada para descrever Deus na sua infinitude. Evitam dar características muito humanas, muito pequenas. Faz sentido. E a partir daí, como o universo é explicado? Basicamente por uma dualidade. Dois princípios que vêm de Deus. O princípio inteligente... Que seria a base do espírito, da consciência. Exato. E do outro lado, o princípio material, que é, a matéria. Tudo que a gente vê e toca. Espírito e matéria. Os dois grandes componentes. E como eles se ligam? Tem algo entre eles? Tem sim. Aí entra um conceito que a Gênesis explora bastante. O fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. O que seria isso? Imagina como se fosse uma matéria super básica, sabe? O elemento primordial de onde tudo mesmo deriva. Ah, tipo um ingrediente básico do universo? Isso. E esse fluido, ele existiria em vários estados. Desde um estado bem sutil, eterizado, que a gente nem percebe. Imponderável, né? Isso, imponderável. Até a matéria densa que forma nosso mundo físico. É a substância por trás de tudo. Entendi. E a nossa alma, o espírito individual, como ele entra nessa história? Então, aí... O Livro dos Espíritos e a Gênese fazem uma distinção que é bem importante. O espírito, com E maiúsculo, é o ser individual, inteligente. A nossa essência que pensa e que não morre. Certo. Já o princípio vital é outra coisa. É descrito mais como uma energia, sabe? Que anima a matéria dos seres vivos. Dá vida para o corpo biológico. Ah, então não é a mesma coisa que o espírito. Não. E o ponto-chave é que esse princípio vital não teria individualidade. Quando o corpo morre, ele simplesmente volta para essa massa de fluidos cósmicos, não é ele que continua consciente. Entendi a diferença. Mas e o tal do perispírito? Ouve-se muito falar nele. Onde ele se encaixa? Parece importante. Nossa, é crucial. O perispírito, que o Livro dos Médiuns detalha muito, mas também aparece nas outras obras, é tipo um envoltório, meio material, meio espiritual. Um intermediário. Gente, ele liga o espírito, a alma imortal, ao corpo físico, denso. E ele é formado por fluidos que o espírito tira do ambiente onde ele está. E para que ele serve? Exatamente. Olha, as funções são muitas. Primeiro, ele garante que o espírito continue sendo ele mesmo, individual, depois que o corpo morre. Segundo, é através dele que o espírito sente as coisas no plano espiritual, sensações diferentes das físicas, claro. E terceiro, é o agente que o espírito usa para agir sobre a matéria. Ah, então fenômenos como
aparições, movimentar objetos, seria por causa do perispírito. Isso, a base estaria nele. É a ponte, realmente, entre os dois mundos. Uma ponte. Interessante. E essa ponte é igual para todo mundo? Ou ela varia? Ela varia, sim. E isso é central para a ideia de evolução. Conforme a Gênese e o Livro dos Espíritos explicam, a natureza do perispírito, se ele é mais denso, mais opaco ou mais sutil, luminoso, reflete o nível de evolução moral e intelectual do espírito. Quanto mais evoluído, Mais etéreo, mais refinado seria o perispírito. E isso também faz com que ele se adapte aos diferentes mundos que o espírito pode viver. É como se o veículo da alma fosse se ajustando, sabe? nossa, faz sentido. E essa ideia de evolução do perispírito já leva direto para outra questão. O progresso espiritual e a ideia de que existem outros mundos, né? Exatamente. O Livro dos Espíritos coloca a lei do progresso como algo universal. Tudo na natureza estaria sempre evoluindo. Os espíritos também. A criação não seria algo que aconteceu uma vez e pronto. É um processo. Contínuo, dinâmico. Isso. E essa evolução não rola só aqui na Terra. As fontes falam de outros planetas habitados, né? Uma espécie de mapa cósmico. Falam sim. A Gênese e o Livro dos Espíritos descrevem uma pluralidade de mundos habitados. Muitos mundos no universo inteiro. E eles estariam organizados numa escala de evolução. Que tipos de mundos seriam esses? Teriam os mundos primitivos para as primeiras encarnações, sabe? O começo da jornada. Depois, mundos como a Terra, chamados de expiação e provas. Onde a gente está para aprender e resgatar erros, digamos assim. Exato, onde o mal ainda prevalece. Aí viriam os mundos de regeneração, onde o bem já começa a superar o mal. Depois, mundos mais felizes, ditosos e, por fim, os mundos celestes, divinos, onde moram os espíritos já bem puros. Uau! É uma visão bem ampla do universo e é interessante ver como a Gênese, lá no século XIX, já tentava conectar isso com a ciência da época, né? Geologia, astronomia. Sim, eles rejeitavam a ideia literal dos 6 dias da criação da Bíblia. A idade da Terra segundo a Bíblia. Isso era bem ousado. Lembro de ter lido algo sobre a Terra ser formada por incrustação de material mais antigo. Exatamente. Essa busca por conciliar a revelação espiritual com o que a ciência descobria é muito marcante nessas obras. E qual seria o motor para a gente avançar nessa escala toda, de mundos de evolução? Bom, segundo o Evangelho e o Livro dos Espíritos, o mecanismo-chave é a reencarnação. Viver várias vidas. Isso. A ideia é que passar por muitas existências, em corpos diferentes, em condições sociais diferentes, até em planetas diferentes, tudo isso dá ao espírito as experiências que ele precisa para aprender, desenvolver talentos e, principalmente, para se melhorar moralmente. Mas aí vem aquela dúvida clássica. Se a gente já viveu antes, por que não lembra de nada? As fontes falam sobre esse esquecimento. Falam sim, e apresentam isso não como um defeito, mas como algo bom, uma proteção, quase uma bênção, eles dizem. Uma bênção. Por quê? Porque, segundo o Evangelho e o Livro dos Espíritos, esquecer o passado ajuda a gente a focar nos desafios e aprendizados de agora. Sem lembrar, a gente evita ficar remoendo humilhações por erros antigos ou fica cheio de orgulho por coisas boas que fez. Entendi. E facilita os relacionamentos atuais também, imagino. Com certeza. Imagina encontrar alguém que te prejudicou muito ou alguém que você prejudicou. O esquecimento facilita recomeçar, sem aquele peso todo de mágoas, dívidas passadas. O foco é no presente, com as tendências que a gente traz, mas com liberdade para fazer diferente. Faz sentido, seria bem complicado carregar tudo isso. Mas e o sofrimento? Onde ele entra nessa história de evolução, reencarnação? Por que a gente sofre tanto? É tipo um castigo? Olha, as fontes, especialmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, veem o sofrimento como parte do processo. Ele está ligado às leis divinas de causa e efeito, mas não como um castigo que Deus impõe do nada. Então não é castigo. A ideia não é essa. Teria 2 fontes principais. Pode ser uma expiação, ou seja, a consequência direta, natural, de erros que a gente cometeu em vidas passadas.
É a lei de ação e reação. A gente colhe o que planta. Certo, a consequência dos nossos atos. E a outra fonte? Seria uma prova, um desafio, uma dificuldade que o próprio espírito, antes de nascer de novo, escolhe passar. A gente escolhe passar por dificuldades? Por quê? Porque ele entende que aquela experiência específica vai ser útil para fortalecer uma virtude, para desenvolver paciência, resignação, sabe? Para acelerar o próprio progresso. É nesse sentido que interpretam aquela frase de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Não é que o sofrimento seja bom em si, mas o que a gente pode aprender com ele. Exatamente. O potencial de aprendizado e de purificação que ele tem, quando a gente entende e enfrenta bem. Entendi. Então, a visão é que a gente não está sozinho aqui. Existe uma ligação direta, constante, entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Constante e muito mais próxima do que a gente geralmente pensa. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns afirmam isso claramente. Os espíritos, tanto os bons quanto os nem tão bons assim, influenciam a gente o tempo todo. Como? Pelos pensamentos que eles nos sugerem. E, claro, isso acaba refletindo nas nossas ações. Pode ser uma influência bem sutil, quase que a gente não percebe, ou pode ser mais direta. Tem uma frase forte em O Livro dos Espíritos sobre isso, né? Algo como: de ordinário são eles que vos dirigem. É bem impactante, né? Mostra o quanto essa interação seria profunda. nossa, eles que nos dirigem. Mas a gente fica à mercê disso. Existe alguma proteção, alguma orientação? Sim, existe. As fontes falam muito dos anjos guardiões, ou espíritos protetores. Quem seriam eles? Segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho, são espíritos mais evoluídos que se ligam a cada pessoa desde que ela nasce. A missão deles é amparar, proteger, dar bons conselhos, ajudar a gente a passar pelas provas da vida. Então temos uma ajuda personalizada. A ideia é essa. Mas eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Podem mostrar o caminho certo, mas não podem obrigar a gente a seguir, nem impedir as experiências que a gente precisa viver. Entendi. E quando essa interação fica mais clara, mais perceptível, é aí que entra a mediunidade. Exatamente. O Livro dos Médiuns é todo dedicado a estudar essa faculdade. A mediunidade é definida como uma sensibilidade que está ligada ao organismo da pessoa, presente em vários graus em muita gente, e ela permite essa comunicação mais aberta, digamos, entre os dois mundos. É uma capacidade da pessoa, então. Isso, uma capacidade orgânica. Mas é importante dizer, a faculdade em si é neutra. O valor dela, os resultados, dependem muito da moral, das intenções do médium e, claro, dos espíritos que se comunicam através dele. E como essa comunicação acontece? Tem jeitos diferentes? Muitos jeitos. A obra descreve vários tipos. Tem os médiuns de efeitos físicos. Que produzem sons, movimento de objetos. Isso, ruídos, batidas, objetos que se movem, até transporte de coisas. E tem os médiuns de efeitos inteligentes, que são aqueles cuja comunicação revela um pensamento por trás. E dentro desses, quais os tipos? Tem os audientes, que ouvem as vozes dos espíritos. Os falantes, que é quando o espírito usa os órgãos vocais do médium para falar. Os videntes, que conseguem ver os espíritos. E os escreventes, a psicografia. A psicografia é bem conhecida. Sim, e mesmo nela tem variações. Pode ser mecânica, quando a mão escreve sem o médium controlar, semimecânica ou intuitiva, quando o médium capta o pensamento e o transmite com as próprias palavras. A variedade é enorme, mostra as muitas formas de interação. Realmente, muitos tipos. Mas se tem tanto espírito interagindo, e como você disse, eles estão em níveis diferentes, alguns não tão evoluídos, isso não vira um campo perigoso? Como saber quem está falando a verdade, quem é confiável? Esse ponto é super, super importante. E muito ressaltado principalmente em O Livro dos Médiuns e o Evangelho. O mundo espiritual é um espelho da nossa humanidade, com todo tipo de gente, ou melhor, de espírito. Uma hierarquia enorme, então. Exato. Tem desde os ignorantes, os levianos, os maus mesmo, apegados às coisas daqui,
até os espíritos superiores, sábios, bons. Por isso, o discernimento é a palavra-chave. É fundamental. E como a gente faz esse discernimento na prática? Que dicas as fontes dão? Os critérios são basicamente morais e racionais. Primeiro, analisar a linguagem. É uma linguagem elevada? Digna? Ou é vulgar, cheia de coisa boba? Certo, a forma. E o conteúdo? Analisar o conteúdo. As ideias fazem sentido? São lógicas? São racionais? Promovem o bem, a caridade, a humildade? Ou alimentam a vaidade, a curiosidade inútil? Tem que ter coerência também, imagino. Sim, a constância. Aquela comunicação mantém um nível bom? E o desinteresse moral do espírito. Ele busca ajudar de verdade ou está querendo satisfazer alguma coisa pessoal, algum interesse? Tem aquela máxima que eles usam muito: reconhece-se a árvore pelos frutos. Pelos resultados, né? Exato. Uma comunicação boa de verdade sempre vai visar o progresso moral, intelectual, nunca a fofoca ou a exaltação de alguém. E se esse filtro falhar? Quais os riscos? Os riscos não são pequenos. O livro dos médiuns fala bastante disso. A influência de espíritos inferiores, brincalhões, que gostam de enganar, é bem comum. Mas pode ficar mais sério? Pode. Um perigo maior é a obsessão, que é quando um mau espírito consegue ter um domínio persistente sobre a pessoa. Isso pode levar a problemas sérios, morais e até físicos. Nossa! E tem uma que eles dizem ser a mais perigosa, a fascinação. Nesse caso, o espírito enganador consegue iludir totalmente a mente da pessoa, do médium. Como assim? A pessoa passa a acreditar nas ideias mais doidas como se fossem a maior verdade. Perde totalmente o senso crítico e defende cegamente aquele espírito, que muitas vezes até usa um nome famoso para enganar. É bem sutil e perigoso. Complicado. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de fenômenos, e as curas que parecem milagrosas, ou outras coisas que desafiam o que a gente entende como lei natural. Como essas obras explicam isso? A proposta de A Gênese e o Livro dos Médiuns é tentar naturalizar esses fenômenos. Tirar deles aquele caráter de sobrenatural, de quebra das leis de Deus. E, acompanhada daquelas obras, eles propõem uma teologia sem dogmas. Então não seriam milagres, no sentido de quebra da lei? A ideia é que não. Seriam manifestações de leis naturais que a ciência da época ainda não conhecia bem. Leis que governam os fluidos, lembra do fluido cósmico universal, e a interação entre espírito e matéria. E como isso funcionaria na prática? Através da ação magnética, da ação dos fluidos do perispírito, da combinação de fluidos espirituais com os fluidos vitais da pessoa, da capacidade que os espíritos teriam de manipular a matéria mais básica. Tudo isso seria usado para explicar curas, aparições, transporte de objetos. E as curas especificamente? Como Jesus curava, por exemplo? As curas que a Gênese e o Evangelho abordam são vistas como resultado dessa ação fluídica. O magnetismo da pessoa que cura ou a ação direta dos bons espíritos poderiam reequilibrar os fluidos do corpo do doente. E a fé do doente entra nisso? Entra, e muito. A fé é vista como um fator superpoderoso, porque ela criaria uma sintonia, uma abertura para receber esses fluidos bons. É nesse sentido que eles interpretam o "a tua fé te salvou" de Jesus. Ah, então a fé abriria a porta para essa ação fluídica acontecer? Exatamente. Não seria um milagre arbitrário, mas a ativação de um potencial de cura pela sintonia mental e espiritual. Muito interessante essa perspectiva. Bom, a gente está chegando no que parece ser o núcleo da mensagem prática dessas obras, né? A parte moral. Afinal, qual é o caminho que elas apontam para evoluir e ser feliz? O caminho é essencialmente moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo resume isso numa frase-chave tirada dos ensinos de Jesus: fora da caridade não há salvação. Caridade. Mas o que é caridade para eles? Não é só dar dinheiro para quem precisa, certo? Com certeza não. É muito mais amplo. As fontes, especialmente o Evangelho, explicam a caridade em 3 pontos principais. Primeiro, benevolência com todo mundo, querer bem de verdade para o outro. Certo. Segundo, indulgência com os defeitos dos outros. Lembrar que todo mundo erra, todo mundo está aprendendo,
inclusive a gente. E o terceiro? Perdão das ofensas, superar mágoa, ressentimento. É uma atitude ativa, sabe? Fazer o bem sem querer aparecer, sem esperar nada em troca aqui na Terra. E cultivar bons sentimentos por todos. O Evangelho também descreve o homem de bem. Como ele seria alguém perfeito? Não é apresentado como alguém perfeito, inalcançável, mas sim como uma pessoa que se esforça, que tenta sinceramente viver de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, da forma mais pura que consegue. É o esforço que conta, então? É o esforço. É a pessoa que olha para a própria consciência, que reconhece as próprias más tendências, principalmente o egoísmo e o orgulho, e luta contra elas, que usa o que tem para fazer o bem e tenta evitar o mal. O foco é na luta diária, na intenção, em se conhecer e tentar melhorar. E como esse esforço para ser melhor moralmente se liga com a felicidade, com a evolução do espírito? A ligação é total. Progredir intelectualmente é bom, claro, mas é o progresso moral que define a felicidade de verdade e o lugar do espírito na escala evolutiva, tanto na vida espiritual depois da morte, quanto nas próximas vidas. Então a felicidade duradoura vem de fazer o bem e superar os próprios defeitos. O Livro dos Espíritos e o Evangelho são bem claros nisso. A felicidade é consequência. E o contrário também vale. Os vícios, as más inclinações, prendem a gente em níveis mais baixos. Sim, o egoísmo, que o Evangelho chama de a chaga da humanidade, a negação da caridade, e o orgulho, que eles veem como a raiz de muitos males, inveja, ciúme, ódio, e como um bloqueio enorme para a gente aprender e melhorar. Esses são os grandes vilões da evolução. São apontados como os maiores freios. E tem mais. Além de atrasarem o próprio espírito, essas vibrações ruins, segundo o Evangelho e o Livro dos Médiuns, criam sintonia com espíritos inferiores, abrem a porta para a influência deles, porque esses espíritos gostam desses sentimentos. No meio disso tudo, influências, lei de causa e efeito. E onde fica a nossa liberdade? A gente pode escolher? O livre-arbítrio é fundamental nessa doutrina. O Livro dos Espíritos detalha isso bem. Mesmo com todas as influências dos espíritos, da sociedade, das tendências que a gente traz do passado, a pessoa ainda teria a liberdade de escolher ir para o bem ou ir para o mal. É essa escolha que nos torna responsáveis. Exatamente. É ela que fundamenta a responsabilidade. Se a gente faz o bem, o mérito é nosso. Se faz o mal, arca com as consequências. A evolução não seria algo imposto, mas uma conquista, resultado das nossas escolhas ao longo de muitas vidas. Para a gente fechando essa parte moral, tem aquele mandamento em um evangelho que parece quase impossível. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como que eles entendem isso? É para ser perfeito agora? Não, a interpretação não é essa. Seria impossível para a gente agora, né? Eles veem isso como a indicação da meta final, o destino último para onde todos os espíritos estão caminhando. Ah, o ponto de chegada. Isso, o topo da evolução espiritual, um estado de pureza, de sabedoria, que a gente vai alcançar com muito esforço, aprendendo sempre, se melhorando moralmente ao longo de incontáveis vidas. É mais um ideal para guiar a gente do que uma cobrança para o hoje. Ufa, quanta coisa, foi um mergulho profundo mesmo. Recapitulando um pouco. A gente viu a visão espírita da realidade, né? Deus, espírito, matéria, os fluidos, o perispírito como o elo do espiritual, as influências, a mediunidade como essa ponte e a importância enorme de saber filtrar, de ter discernimento. E fechamos com a parte moral, né? A caridade como caminho principal, no sentido mais amplo. Benevolência, indulgência, perdão. O esforço para ser melhor como chave para a felicidade e para atingir aquela perfeição relativa lá na frente. Uma estrutura de pensamento bem completa realmente que tenta dar conta das grandes perguntas, né? Juntando o espiritual com o racional, o moral, tudo organizado pelo Kardec a partir das comunicações que ele estudou. Uma tentativa de oferecer um sistema de compreensão da vida e do universo, sem dúvida. Exato. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação
inspirada em tudo isso, para quem acompanhou nossa conversa pensar. Se a gente levar a sério essa ideia de que somos espíritos que não morrem, sempre evoluindo, responsáveis pelo que fazemos e ligados a um universo espiritual o tempo todo, como que essa visão poderia mudar o jeito que a gente encara os desafios do dia a dia? Nossas relações com as outras pessoas, a nossa própria busca por um sentido, por crescimento pessoal. É uma ótima questão. Convida a gente a trazer tudo isso para a prática, né? Para a vida real, que é, no fim das contas, onde qualquer conhecimento ganha sentido de verdade.